Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 19 de dezembro, sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as suas funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conhecemos a expressão bíblica: para Deus nada é impossível. Essa expressão virou provérbio popular e é lembrado em situações difíceis, quando todas as tentativas humanas já se esgotaram. É, na verdade, uma expressão de fé, de confiança em Deus, porque Deus não nos desampara.
No Evangelho, Deus vem ao encontro de um casal sofredor e o fortalece anunciando aquilo que humanamente parecia impossível. Zacarias e Isabel teriam um filho, apesar da idade e da esterilidade. Naquele tempo, casais sem filhos eram considerados castigados por Deus. Porém, Deus olhou para a humilhação de seus servos e veio em seu socorro. Deus ouviu suas preces e enviou o anjo que anunciou a Zacarias que Isabel teria um filho. Diante de algo tão inesperado, o espanto e o medo apoderaram-se de Zacarias e ele ficou mudo. Deus nos surpreende constantemente. Quando todas as esperanças se esvaem, Deus mostra o poder de sua força e vem ao nosso encontro, socorrendo-nos, transformando a nossa vida. Quem confia em Deus e não desiste de servi-lo, a exemplo de Zacarias, receberá sua recompensa. Mesmo diante de todo sofrimento e humilhação, Zacarias não deixou de amar e servir a Deus no templo. Não deixou de amar sua esposa, nem de ser um homem íntegro. E durante o seu serviço no templo como sacerdote, Deus se manifestou e mostrou o seu rosto misericordioso. Que jamais percamos nossa confiança em Deus, para quem nada é impossível, e continuemos servindo a Ele e a comunidade com amor e fidelidade, especialmente nesse tempo de preparação para o Natal. Que Deus abençoe, que o casal deste Evangelho também te inspire a acolher e a viver a vontade de Deus na sua vida, neste tempo já agora bem pertinho do Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fique com Deus.